Olá, que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para fortalecimento da sua fé no Senhor que tudo pode fazer, naquele que exerce o comando sobre todas as coisas. Mesmo quando as coisas fogem do nosso controle, nós não precisamos entrar em desespero, porque pode até ter fugido do nosso controle, mas não foge, nada foge do controle do nosso Pai que está nos céus, aquele que exerce todo o poder e autoridade sobre tudo e sobre todos, aquele que nos ama e prova cada dia ele prova para nós o seu grande amor para com as nossas vidas, pelo seu cuidado que ele tem tido conosco, pelo seu zelo para com as nossas vidas. Todos os dias nós podemos ver a boa mão do Senhor trabalhando em nosso favor, socorrendo as nossas vidas, tirando a aflição do nosso coração, nos dando esperança e não permitindo que o adversário prevaleça contra nós. Isto nos prova o quanto Deus é bom, o quanto Ele é fiel e nele nós podemos confiar. Confia em Deus, porque se você confiar em Deus, você vai ver o resultado da sua confiança no Senhor. Quero compartilhar com você algo maravilhoso que nos coloca em situação de alerta. A palavra de Deus que é escrita para o nosso ensino, para o nosso consolo e também para a nossa exortação, chama a nossa atenção na parábola que o nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre o rico e o pobre. É muito importante nós estarmos cientes da realidade espiritual, para que nós não venhamos tomar decisões complicadas, decisões erradas. Decisões complicadas, às vezes, a gente sofre um pouquinho, não é? Mas depois, lá na frente, a gente consegue, às vezes, reverter a situação. Mas situações, às vezes, erradas, que nós tomamos na nossa vida, e às vezes situações que deliberadamente, situações que nós poderíamos evitá-las, atos que nós poderíamos evitá-los, mas nós não evitamos, muitas vezes por causa da dureza do nosso coração, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, que muitas vezes, aliada à ira de Satanás contra Deus, aliada às mentiras do diabo, aliado ao egoísmo que o ser humano traz em seu coração, devido à ausência da presença de Deus. Se Deus não estiver presente, vai estar presente o quê? O mal. Se Deus não estiver presente no nosso coração, ele não vai estar vazio, porque o mal vai ocupar o vazio. Jesus falou a respeito disto, que quando o espírito imundo sai do coração de uma pessoa ou da casa, né, casa espiritual, nós somos casas espirituais. Nós somos uma casa espiritual que pode ser habitada ou por Deus, que é o nosso Criador e é o dono das nossas vidas, ou então, se ela estiver vazia, ela pode ser habitada pelo intruso, por Satanás, que é o inimigo de Deus e nosso inimigo também. Então, muitas vezes, o egoísmo que toma o lugar de Deus na nossa vida nos levam a tomar decisões erradas. E às vezes essas decisões foram até premeditadas por nós mesmos. E lá na frente, a gente vai ver as consequências dessas ações erradas, dessas decisões erradas, que vai complicar a nossa vida. No caso que nós vamos ver aqui, do rico e do pobre, complicou a vida deste homem eternamente. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do verso, nós lemos a partir do verso de
de número 19, o nosso Senhor Jesus Cristo está falando a respeito de um homem rico e de um homem pobre. Como que os dois conduziram as suas vidas, como que os dois lidaram com a situação, como que o rico lidou com a riqueza que ele recebeu de Deus e como que o pobre lidou com a pobreza que ele recebeu também de Deus. E qual foi o resultado no futuro? Qual foi o resultado quando encerrou a vida deles, quando encerraram as suas vidas aqui sobre a terra? Qual foram os resultados que eles escolheram para as suas vidas? E porque as pessoas pensam que morreu e acabou, mas não é nada disto. Depois da morte veio o juízo, e aqui nós vemos os dois passando por esta situação, um recebendo como juízo o castigo eterno, outro recebendo como juízo, como sua parte no julgamento, o consolo eterno. Isto nos ensina muito, porque a vida é curta e nós já nascemos aqui com prazo de validade. Desde o dia que nós fomos formados no ventre das nossas mães, desde a hora que anuncia o nosso nascimento até o dia da nossa morte, tudo isto ter um prazo de validade, já foi determinado por Deus. Os dias das nossas vidas já foram escritos no livro de Deus, ou seja, Deus já sabe como é que nós vamos conduzir as nossas vidas, mas o bom de tudo isto é que Ele quer nos dar um final feliz. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele falou a parábola do rico e do pobre, foi exatamente isto, para que nós venhamos andar em consonância com o coração de Deus, para que nós tenhamos um final feliz e não um final infeliz. Isso já está declarado por Deus, que Ele quer nos dar um final feliz. Então a parábola do rico e do pobre mostra para nós como que nós vamos conduzir as nossas vidas para que nós venhamos ter o final que Deus preparou para nós. O final que Deus preparou para nós é um final feliz. Um final que Deus preparou para quem não ouve a voz dele, não o obedece, é um final triste, é um local de sofrimento, é a morte eterna, é o lago de fogo, de enxofre, é o inferno, é uma realidade que é iminente. Basta a pessoa morrer desprezando a Deus e os seus ensinamentos, desprezando nosso Senhor Jesus Cristo e seguindo aquilo que ele acha que lhe é conveniente, ou aquilo que lhe fora oferecido pelo mundo. Tem duas ofertas. Tem a oferta do mundo, que é o sistema religioso criado por Satanás e pelos homens. E tem a oferta de Deus, que é a salvação por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ninguém pode influenciar na nossa decisão. Se nós vamos decidir seguir o mundo e o sistema religioso que Satanás criou juntamente com os homens, ou se nós vamos seguir a oferta de Deus, que é a salvação por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós podemos fazer a escolha, e essa escolha precisa ser feita enquanto nós estamos vivos aqui na terra, porque depois da morte, a única coisa que resta para nós é aguardar o juízo. Então vamos ler o texto. No verso de número 19 de Lucas 16, nós lemos: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos
e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou ele: eu te imploro que mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então veja você, nós encontramos aqui 2 destinos. Um homem rico que vivia esplendidamente, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. A púrpura e o linho finíssimo representava a sua posição social, representava que ele era uma pessoa da linhagem real, ele era bem nascido humanamente falando, ele foi bem sucedido financeiramente, mas não glorificou a Deus na sua vida. O problema dele foi este: bem nascido, abençoado por Deus, mas não glorificou a Deus na sua vida.